Bom, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Eu vou ler os versículos de 17 a 24. Diz a palavra: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Texto abençoador, mas extremamente difícil no que tange à aplicação. E o Senhor coloca essa palavra nesse tempo, porque eu creio que é uma oportunidade que temos, nesse momento da história, de meditar sobre a vida com Deus, meditar a prática daquilo que a gente crê, porque hoje é um tempo de muitas teses, de muitas teorias, hoje é um tempo em que as pessoas têm muitos ideais, todo mundo acha muita coisa, todos têm a sua verdade é expressa numa frase, numa mídia social. Mas quando a gente vai olhar para a prática e para a vida, muitas vezes aquilo que a gente afirma não se traduz na realidade em que a gente vive propriamente dito. E esse é sempre um desafio. Veja só, essa epístola aos Efésios, Paulo nos chama a atenção para a consciência da riqueza que a gente possui em Cristo, naqueles que têm a Cristo como seu Senhor e Salvador, e para motivar-nos também a recorrer a esse recurso, porque uma coisa é você possuir essa riqueza que Jesus nos oferece, mas outra coisa é você se valer desses recursos para a sua própria vida, para a vida diária. Veja só, Paulo aqui, ao escrever aos Efésios, ele está preso em Roma, ali nos anos em torno de 60 a 63 depois de Cristo. E essa carta a gente pode dividir ela em duas partes. Na primeira, dos capítulos de 1 a 3, o que Paulo faz é nos mostrar, falar e dizer como Deus é bom, como Deus se move em nossa direção através de Cristo. Fomos adotados, fomos redimidos, nós fomos salvos, libertos, nossos pecados foram remidos. A herança que nos oferece é uma vida que seja eterna, plena, uma vida que seja inteira. O Senhor nos oferece vida e vida em abundância, e tudo isso em graça, por amor, pelo amor de Cristo. E depois, na segunda parte, Paulo nos mostra quais precisam ser as consequências numa direção da nossa vida que seja responsável à luz da fé que você expressa, que você diz ter. E a gente precisa, o grande desafio de Paulo é que a gente dirija a nossa vida de uma forma que seja condizente com a nossa vocação, porque o mover de Deus, ele tem significado, ele tem objetivo, ele tem sentido, e nos convida a uma ação que ela seja transformadora. E aí, nesse sentido, Deus nos responsabiliza, porque consciência cristã implica em mudança, porque libertação implica em abandonar, em deixar a escravidão, porque isso também exige aplicação do aprendizado. Então, a palavra que eu quero trazer para você nesse tempo é como cultivar a vida com Deus. Como devemos cultivar a vida com Deus? E a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é que cultivar a vida com Deus é se disciplinar para não andar como um gentio. O gentio aqui, ele aplica isso no sentido da pessoa, do homem, do ser humano afastado de Deus. E aí Paulo, num certo sentido, faz uma análise crítica da cultura, porque gentio aqui é sinônimo de descrente, daquele que não é pio,
daqueles que procedem do paganismo, daqueles que não têm a fé que é baseada em Jesus Cristo. E aí, nesse sentido, ele nos chama a atenção também para aqueles que, como nós, não procedemos do judaísmo. E aí ele chega no capítulo 1, no versículo 13, eles falam, olha, estou falando para aqueles que creram e foram selados pelo Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 1, 2, ele diz, olha, estou falando para aqueles a quem foi dada vida, estando morto nos delitos e nos pecados. E aí, irmãos, a vida em Cristo Jesus, ela precisa ser refletida em relação à cultura, porque não é uma adaptação, não é uma conformação. Quando ele diz não andeis como gentio, é como se ele estivesse dizendo, olha, não assuma a forma do meio em que você está. É preciso retomar o compromisso de viver e comunicar o Evangelho, sem ceder às pressões e comprometer a verdade do Evangelho. Cuidado com a interpretação que você faz disso que eu acabei de dizer. Porque a cristandade ao longo da história, muitas vezes interpretou errado, achando que, na verdade, nós, os cristãos, nós somos como se fosse uma ilha no mundo, e lamentavelmente, eu dizia isso domingo passado, há muita gente hoje em dia que acha que a igreja é uma ilha, que a igreja não está vivendo a realidade, por exemplo, de uma pandemia que graça em todo o país e no mundo, em que o vírus, ele não escolhe não crentes para atacar, e a gente quase que semanalmente estamos aqui orando por famílias que perderam seus entes queridos vitimados pela Covid. Aí, nesse sentido, eu me recordo de um pastor, Mark Driscoll, que escreveu um livro falando sobre reformição, em que ele diz que a gente foi salvo pela graça, mas nós fomos enviados para uma missão. E Mark faz uma análise muito interessante sobre os cristãos e algumas posturas eclesiásticas. Alguns optaram ao longo da história por levar o Evangelho para a cultura e eliminar a igreja. Não precisa de igreja, a gente só precisa ir e levar o Evangelho. As pessoas que creem que podem estar em contato com Jesus através da cultura. E ainda hoje a gente chamou agora de um outro nome, chama de desigrejado. E na verdade a gente conhece, vê e percebe pessoas que se distanciaram da igreja, do corpo de Cristo, esfriaram na fé e vivem uma fé que, quem sabe, já tiveram há 10, 15, 20 anos atrás. E se percebem, não longe da igreja, mas finalmente longe de Deus. Porque a igreja não é perfeita, mas nós somos um corpo. E esse corpo, ele ministra e se discipula ao lidarmos um com outros. E no desenvolvimento da vida cristã, 3 elementos precisam nortear a nossa missão. A vida cristã, a ação cristã, é o Evangelho, a cultura e a igreja. E você não pode eliminar uma em detrimento da outra. O segundo caso que Mark Driscoll diz é que alguns estão tão preocupados em ser culturalmente relevantes que fazem pior, negligenciam o Evangelho. Convertem as pessoas a igrejas e às boas obras, mas não a Jesus. E isso conduz a uma prática que ela é liberal, não no sentido aplicado à moral, mas no sentido de que se vê o Evangelho apenas como um veículo de inserção social e político na cultura. Finalmente, Mark Driscoll diz ainda que alguns querem purificar a igreja. Por isso, creio que nós devemos nos preocupar com a igreja e o Evangelho e eliminar a cultura. A gente ama o Senhor, a gente ama os irmãozinhos e odeia os vizinhos. E aí jogamos o mundo todo nas mãos de Satanás. Equívoco. Porque é preciso a gente retomar o compromisso de viver e comunicar o Evangelho aonde a gente está. Aonde a gente está. Parece que Paulo faz questão de destacar a diferença que há entre um cristão e um gentio. Não é a forma, não é o meio, não é a política que se adota, não é o projeto social, é a presença de Jesus, é a intensidade da relação com Jesus. E aí, eu e você temos que pensar, não é nos outros não, na gente mesmo, porque Paulo está falando para a gente. O que é viver como gentio? É viver a vaidade, por exemplo, dos seus próprios pensamentos.
É viver um evangelho que é a luz da sua maneira de você enxergar o mundo. E por isso algumas coisas você maximiza e outras você relativiza. Ou seja, eu não me submeto ao evangelho, eu uso o evangelho para os meus propósitos. Viver como um gentio é manter um entendimento quanto à vida que é obscurecido, que divide as pessoas entre bem e mal, que julga alguns, que, demoniza determinadas realidades, porque eu não gosto, porque eu não concordo. Viver como gentio é viver alheio a Deus, seja por ignorância ou por dureza de coração. Mas o pior dele, sem sombra de dúvida, é a insensibilidade às coisas de Deus, que levam à dissolução e à impureza. E, lamentavelmente, nós temos muitas pessoas hoje que não percebem que a sua vida cristã ela é nula, porque tem o entendimento do que é Jesus, mas não conseguem viver isso na palavra do Senhor. Por isso, falando a Timóteo, Paulo destacou dizendo: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E aí, irmãos, Paulo nos conduz dizendo e nos mostrando o perigo da gente viver as velhas coisas. Viver, quem sabe, de um conhecer de Deus que foram há anos passados, mas não são renovados pelo uma constante sentir a presença de Deus onde quer que a gente vá, ou seja, cultivar a vida com Deus. E aí, eu quero lembrar para você que aos Efésios, o livro de Apocalipse dedicou uma carta também. E ali a gente vê a avaliação da igreja de Éfeso, dizendo que era uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, que se levantava contra a maldade, que se levantava contra a mentira na igreja, que suportava as lutas, que a ortodoxia da igreja de Éfeso não a livrou da necessidade de analisar as suas intenções, as suas motivações e até a sua dedicação a Deus. E ali a gente tem a cláusula de acusação contra aquela igreja dizendo: tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Paulo, tanto aqui, falando nessa epístola, e João no Apocalipse, eles estão checando, são as motivações dos crentes de Éfeso. Por isso, irmãos, a palavra para hoje nos chama a atenção, primeiramente, para o fato de que cultivar a vida com Deus é a gente não andar como um gentio, como alguém que não crê. Há uma distinção, e essa distinção não é de opinião, é de forma de atender o que a palavra de Deus nos chama a atenção. Segunda coisa que Paulo nos mostra, falando aos Éfesos aqui, que cultivar a vida com Deus é se disciplinar para viver em antítese ao pecado. Pecado não pode ter vez na vida do cristão. Nós pecamos, nós caímos, mas eu não posso utilizar como padrão na minha vida o pecado. E aqui, irmãos, me perdoem, mas eu tenho a impressão que muitos de nós, muitas vezes, nós temos comungado com o pecado. E até achado que pecado pode ser um meio. E eu sempre me lembro de uma situação, de um vídeo escandaloso que vi, que foi na televisão mostrando as pessoas recebendo um dinheiro de suborno, se abraçando para orar pelo aquilo que acaba. Não adianta, pecado é pecado. Os fins não justificam os meios. Não tem jeito de uma coisa que fere a vontade de Deus, a palavra de Deus, que é contrária ao que Deus ensina, terminar bem. Não adianta. Pecado precisa ser tratado, abandonado. Pecado precisa ser perdoado. Por isso Jesus morreu por nós. E aí no versículo 20 você viu a palavra de Paulo dizendo: não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Viver dessa maneira, comungando com o pecado, é o padrão do gentio, que muitas vezes tem até a sua consciência cauterizada e já nem o acusa mais. E aí eu quero aplicar isso nesse mundo que é pós-moderno, onde não há verdade. Paulo está nos mostrando, e é categórico, que o ensino de Cristo ele é definidor, é aprender Cristo,
é receber Cristo no seu coração. E nesse sentido, Jesus trata de nós num processo de ensino-aprendizado maravilhoso. Veja o que diz aqui, olha, vocês ouviram? Não. A pergunta de Paulo é o seguinte: vocês têm ouvido? Para onde seus ouvidos estão voltados? Para tudo que é de mal? Para a cultura pura e simples? Para os homens? Para os gritos? A palavra de Deus nos convida, e Calvino lembra muito bem disso ao dizer que a doutrina de Cristo, porém, nos ensina a renunciar essas disposições que nos são naturais. Porque aquele cuja vida não faz diferença alguma da vida dos incrédulos, na verdade, não aprendeu de Cristo, pois o conhecimento de Cristo não pode ser dissociado da mortificação da carne em alguma coisa que é interior. Não é para você ouvir isso que eu estou falando e olhar para o seu lado, para os seus semelhantes e tentar falar, ó, tá vendo? Fulano não está de conformidade, está agindo como gentio. Não, é para a gente olhar para dentro. E para ser instruído por Cristo é preciso ter um espírito ensinável. Ensinável. Porque o conhecimento que Jesus traz é em amor. O conhecimento que Ele traz exige que a gente se despoje do velho homem, como Paulo está falando aqui. Sabe o que é despojar do velho homem? É trocar de roupa. Deixa eu dizer para vocês, eu estou num processo que a gente está se preparando para mudar de casa. E eu e Ana estamos sendo confrontados exatamente com as roupas velhas que nós temos, com as coisas que nós temos. Vou dar alguns exemplos para você. Eu sou músico também, faço arranjo, fazia arranjo, hoje nem tenho feito muito mais. E eu tinha em casa uns 2 arquivos de 4 gavetas, cada arquivo desse, lotados de pastas suspensas, com arranjos, e eu me perdia, e esquecia que já tinha feito, só sei que tinha música lá que tinha 4 ou 5 arranjos diferentes. Isso é maravilhoso, só que eu já estava com esse arquivo em casa há uns 6 anos sem abrir, o que mostra o seguinte, que utilidade aquilo estava tendo para mim. E eu descobri outra coisa, que esses arranjos todos eu fiz no computador. E eu tinha esses arquivos de uma forma desorganizada dentro do computador. Então, o que eu precisava fazer? Me desfazer disso. Estou nesse processo. Precisando me despojar de coisas que são só pesos, ocupam espaço, mais de 1 metro cúbico de área sendo tratada por coisas que não usamos. Você quer outro exemplo? Nós acampávamos, eu e Ana Lúcia, antes do casamento, e depois dos 2 primeiros anos, nós fazíamos acampamento, íamos para o camping. E lá dentro de um armário nosso tinha um bujãozinho de gás que usávamos no acampamento. E esse bujãozinho está guardado dentro do armário nosso. Eu tenho 34 anos de casado, há 32 anos sem sequer ter sido tocado. Para que eu tenho um bujãozinho de gás dentro de casa? Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa jogar coisas fora. Existe uma corrente de pensamento hoje em dia que se fala do minimalismo, que a gente precisa viver com menos, e muita gente está carregada de tantas coisas, e há maneiras de tratar o passado. Uma das maneiras é tratar o que não foi resolvido, porque as coisas que se não são resolvidas, elas permanecem e elas voltam quase como se fossem fantasmas. Há pessoas hoje em que vivem, me perdoe a má expressão, a dureza da palavra, como porcos lavados, que você limpa, mas voltam para chafurdar de novo. Há gente que vive sofrimentos e amarguras não resolvidos. Por quê? Porque não são tratados. Há gente que vive a concupiscência da carne, não consegue lidar com o desejo interno. Por quê? Porque precisa, não consegue ser tratado. Isso é trocar de roupa. Isso é despojar do velho homem. Isso é abandonar velhas práticas, mas para isso é preciso deixar. A gente sabe preencher, a gente sabe encher. A gente fala de conquista, de compra, de ter, de conseguir, de encher. Mas a gente não fala de deixar, de esvaziar, de perder, de dar, de dispor. E Paulo está dizendo aqui que o cristão ele precisa experimentar esse esvaziamento. Esvaziamento que é consequência de arrependimento, de autorrenúncia, de regeneração. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, vocês me perdoem, mas em certos meios a gente tem visto muita fumaça,
mas nenhuma transformação. Muito milagre, mas pouca piedade. Muita religiosidade, mas pouca fé. Hoje é um tempo da gente refletir sobre isso. Quando as bases da nossa existência foram abaladas. Primeiro, sem saber para onde você pode ir e vir. Alguns exilados, distanciados dos seus, sem poder dar um beijo, um abraço em quem quer que seja, sem poder exercitar a sua fé da maneira como você sempre fez. Eu entendo também como uma oportunidade que Deus dá para que você avalie como você tem cultivado a sua vida de Deus, com Deus, se é um exercício acostumado ou você tem vivido o renovo de uma experiência diária com o Senhor. E Paulo ainda nos traz um terceiro conceito, que é cultivar a vida com Deus, é a gente se disciplinar pela renovação do Espírito, revestir do novo homem. Uma coisa é despojar do velho, uma coisa é tirar a roupa usada e outra coisa é viver como um novo homem. Porque o versículo 23, Paulo está dizendo que o Espírito, ele nos traz entendimento, ele muda a maneira de pensar. E muitas vezes não é que você precisa ser convencido, não é que você precisa ser convertido, é preciso que haja uma mudança na forma de pensar. Por isso que Paulo, falando aos Romanos, também falou a mesma coisa: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é para você ser uma pessoa que foi acostumada, que foi adestrada. Não, é uma nova vida que o Senhor oferece. E num certo sentido, vou usar a linguagem teológica aqui do Gênesis, é preciso restaurar a imagem de Deus, o imago Dei. O homem e a mulher que foram criados segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. E aí a gente não pode deixar de dizer que a gente precisa restaurar a maneira que nós lidamos com a criação, lidar com responsabilidade, porque ser imagem de Deus é exercer a nossa capacidade de reflexão. Ser a imagem de Deus é refletir o amor de Deus nas nossas relações, sociais. E aí, irmãos, eu despojo o velho homem, eu troco de roupa, eu me torno uma nova criatura, eu me revisto do novo homem, e nisso eu preciso desenvolver na minha caminhada justiça, retidão e verdade. Verdade. Uma palavra que ela tem sido deixada de lado. A verdade não é nos outros, não é nas situações, é a verdade na minha existência. Alguém escreveu certa vez, e agora eu não estou me recordando quem foi, que dizia que a gente é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós é uma fábrica de ídolos. E é verdade. É verdade. Como eu facilmente, acho que foi Calvino inclusive que falou isso, eu facilmente começo a adorar e a idolatrar, sejam coisas que trazem o bem, ou o suposto bem para mim, ou coisas que me trazem o mal. Há pessoas que idolatram problemas, há pessoas que estão idolatrando a pandemia. A sua verdade só vem dos casos de doença e morte. Há pessoas que estão contaminadas de um jeito de coisas negativas, que são incapazes de ver o nascer do novo dia. E o que o Senhor Jesus nos fala também através aqui de Paulo é a necessidade não só de despojar do velho homem, mas a gente se revestir do novo homem. Sabe, a palavra do Senhor nos ensina, Paulo falando aos Romanos também, que a gente precisa se revestir do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. E nada dispor para a carne no tocante às suas concupiscências. E isso, irmãos, desculpa, você pode pegar aí um tratado teológico. Isso aí você pode pegar a história das religiões. Você pode botar tudo que você acha de Deus, o que as pessoas falam, que nada disso vai alimentar, porque isso é alguma coisa que é interna. É uma disposição pessoal, não é convencimento. E o desafio é que assim você passe a cultivar a sua vida com Deus, não se tornando, nem se comportando como um gentio, não se conformando
não tendo o pecado como instrumento na sua caminhada. E mais do que isso, experimentaram a renovação que o Espírito dá na sua vida, e você se revestir, e você estar pronto como um novo homem, uma nova mulher, e que isso tudo seja feito para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Mas agora vamos cantar o cântico que nos prepara para o final desse culto, porque esse culto ele vai terminar daqui a pouco, mas o culto na sua vida, a liturgia da vida não encerra, e a cultura de uma vida com Deus, ela precisa ser vivida em todo o tempo. Que Deus te abençoe.